Uma honra receber o senhor. Orei muito para que Deus conseguisse pelo menos um diazinho na sua agenda para o senhor estar aqui conosco. É uma honra receber o senhor. O senhor fique à vontade, a casa é sua. O pastor Marcelo passa aqui, vai estar orando e nós já vamos ouvir a palavra nessa noite. Paz do Senhor, meus irmãos. É importante o que está acontecendo aqui. Nós estamos sendo presenteados com tudo que Deus está enviando para esta cidade. Para não esquecer, eu falo com liberdade, que já falei com o pastor Wagner, é uma associação missionária. Nós temos uma amizade já de anos e uma parceria também desde que esta associação começou. E nós estamos trabalhando já há quase 7 anos na República Oriental do Uruguai. Então, Deus vai falar contigo, mas continue investindo na obra missionária. Pai, eu te louvo pela tua misericórdia, pela tua bondade. O teu servo já está na tua presença. Prepara os nossos corações para receber a palavra. Eu vim para ouvir a tua voz da mesma maneira que aqueles que aqui estão. Senhor, guarda o teu servo, dando saúde física, ó Deus, disponibilidade sentimental para trazer todo o conselho do céu. Nós o abençoamos e declaramos, Pai, que tudo é favorável à ministração da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Amém. Levante a sua mão direita lá em cima e diga assim: ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de estar assentado ao lado de pessoas tão especiais para a minha vida. Se o que você disse é verdade, antes de você se assentar, diga a pelo menos 2 pessoas assim: obrigado por você fazer parte da minha vida esta noite. Faça isso. Obrigado por você fazer parte da minha vida esta noite. E depois que você fizer assim, tome o seu assento, glorificando a Jesus. Graças a Deus. Queridos, eu estou feliz por estar com os irmãos. Estou vindo de longe, viajando desde a meia-noite de ontem, vindo lá do interior do sertão do Piauí. Cheguei por volta do meio-dia, cheguei no hotel por volta das 3 horas, e aí só dormindo um pouco mesmo, para poder recuperar as forças. Quem hoje já principia o seu ministério da itinerância, talvez não tenha ideia do tempo que a gente passa na estrada, que é o tempo mais cansativo, mais estressante. Não come bem, não dorme bem, não tem horário para almoçar, não tem como descansar a voz. Você tem choque climático o tempo todo. Lá no Piauí estava 39 graus. Cheguei aqui, a temperatura caiu. E ainda vou ter que ir a São Paulo amanhã, quarta-feira, Pará. Final de semana em Minas Gerais. Então é muito puxado. Cheguei agora porque o pastor Wagner é um homem consciente, me deixou descansando um pouquinho mais. Ele disse: eu vou buscar o irmão às 8, para que você recupere bem as forças. Então eu quero agradecer a Deus por poder fazer parte deste congresso. O pastor Júnior Bola fez uma intercessão. Ele disse: atenda meu amigo, o pastor Wagner, lá em Sapucaia. Tem uma igreja linda lá. Ele vai ligar e dá um jeito. Visita a igreja, coopera com o trabalho. Então deu tudo certo. Pastor Wagner Medina tem sido um amigo, tem nos assistido em toda a nossa necessidade de estrada e cansaço. Então eu quero tributar a Deus gratidão pela vida deste homem de Deus.
desta visão linda de missões, desta igreja tão agradável, de um ambiente tão amigo, tão acolhedor. Deus guarde cada um debaixo da sua potente mão, e todos sejam exaltados pelo Senhor em todo o propósito de cada coração. Deus abençoe aos pastores, obreiros, missionários, pastor Wagner. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quantos querem ver um segredo na Bíblia, diga amém. Antes de eu pregar, deixa eu te mostrar um segredo. Pegue a palavra, tome a Bíblia nas suas mãos e abra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 14. Apenas uma observação. Existem pérolas na Bíblia que, ao longo do tempo, a disciplina e a paciência, a insistência e a perseverança vão nos presenteando quando você consegue entender coisas que eram tão claras em todo o tempo, mas que os seus olhos ainda não enxergavam, e que depois que você encontra, muda radicalmente a sua vida. Eu quero compartilhar uma dessas pérolas com os irmãos. Marcos capítulo 14, você encontrou? Diga amém. Verso 3. Verso de número... A irmã pode abrir. Verso 3. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Versículo 4. Posso fazer uma observação aqui já? Só para estimular a sua curiosidade. Nós temos 3 mulheres no Novo Testamento que quebram o vaso. Quando você lê, você tem a impressão que é uma só. E não é uma, são 3. São 3 mulheres. Agora, 2 são referenciadas pela atitude com que se quebra o vaso. Uma quebra e derrama sobre a cabeça e não chora. A outra quebra, derrama sobre os pés e chora. Ok? Então, quebrar vaso é bom, mas colocar lágrimas junto é melhor. Quem tem um bom entendimento, pega que não dá para falar agora, só para estimular a sua curiosidade. Tem gente que é muito bom para quebrar o vaso, mas é ruim para chorar. Vamos lá. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais? Ela fez-me boa obra. Agora, olha o verso 10 e 11. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe o entregar. E eles, ouvindo-o, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como entregaria em ocasião oportuna. Não tem a Bíblia aberta um pouquinho? Preste atenção. Jesus está em Betânia. Como sempre em Betânia, ele era recebido, hospedado, amado, alimentado, cuidado, protegido, reconhecido. E era um dos jantares de Jesus em Betânia. Ele tinha essa recepção, esse acolhimento. E o jantar muda quando aqui Marcos nos dá a versão desta mulher que entra com o seu vaso precioso de alabastro e com o seu unguento também de alto preço dentro do vaso. Ela quebra o vaso e lhe derrama sobre a cabeça. Quando o vaso é quebrado e o unguento derramado, todo o cheiro fica no ambiente por completo. O cheiro do vaso, do nardo, fica impregnado no ambiente todo de uma vez.
Quando você compra um perfume, você usa esporadicamente, porque a cada dia você mantém o cheirinho aí em você, não é? Se você abrir o perfume todo de uma vez, o cheiro vai acabar todo de uma vez. Quando o vaso foi quebrado e o unguento derramado e o cheiro tomou o lugar, a Bíblia diz que entre os discípulos foi identificado o exercício da mulher, e quero destacar Judas especialmente, porque na versão de João, do capítulo 12 do Evangelho, é Judas quem se antecipa na identificação do produto. Quando o cheiro subiu, Judas, rapaz, peraí, isso é nardo puro, hein? E aí, derramou tudo de uma vez? Olha, esse é do bom, esse é de primeira. Por baixo, uns 300 dinheiro, dá para pagar. Que desperdício. A gente podia ter pego esse perfume, vendido e ajudado os pobres. Na versão de João, no capítulo 11, diz: não porque ele tinha cuidado dos pobres, mas porque ele era um ladrão e tirava daquilo que era depositado na bolsa. Jesus repreende dizendo: a ação dessa mulher é uma boa ação para comigo. Até aqui tudo bem, amém? Agora vai a revelação. Quando o jantar termina, de madrugada, às escondidas, parênteses, porque é quase sempre assim, fecha parênteses, Judas se esconde junto dos principais dos sacerdotes que com ele se reuniram, à calada da noite, para negociar a entrega de Jesus, logo depois do jantar. E eles então, no versículo 10, houve a proposta dos principais dos sacerdotes: olha, queremos Jesus, precisamos tomá-lo, eu quero saber se você tem como nos entregar, o que a gente pode fazer para esse negócio ser fechado agora. E aí Judas disse: não tem problema, você me arruma 30 moedas e eu entrego o meu mestre para vocês. E a Bíblia diz no versículo 11 que quando eles ouviram a proposta de Judas, eles folgaram. Folgar significa rir com escárnio, ser tomado de uma disposição de rir ao ponto de não se aguentar, ter vontade de rasgar as próprias roupas, bater em si mesmo. No Antigo Testamento, a expressão folgar, quando do bezerro de ouro, o povo rasgou as roupas e dançou pelado diante do bezerro. Então é um escárnio. Aqueles principais da sinagoga, quando foram conversar com Judas, eles levaram o gasofilácio da oferta de prata junto com eles. Está na Bíblia isso, pastor? Em Mateus capítulo 27, quando Judas, a partir do versículo 5, se arrepende e ele joga as moedas de volta, os principais dizem: não podemos tornar a metê-las no local da oferta, porque agora já tem peso de sangue inocente. Por quê? Porque foi do gasofilácio das ofertas que as moedas foram tiradas. Preste atenção. A mesma oferta que você traz dá vida, a mesma oferta que você traz pode matar. Evangelho de Jesus Cristo conforme escreveu Mateus, capítulo de número 21. Mateus, capítulo de número 21. Você encontrou? Diga amém. Levante o rosto aqui, por favor. Pastor, eu preciso de uma mensagem que traga estrutura e restitua a minha casa, especialmente no relacionamento com os meus filhos. Então você vai levar um DVD chamado Restaurando o Sacerdócio Familiar. Eu disponibilizo ele para você lá atrás depois. Pastor, eu estou confuso sobre 2012.
Como que eu calculo a probabilidade profética da volta de Jesus? Existe uma matemática teológica? Você vai levar o DVD Apocalipse. Cristo vem. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Gideões em Camboriú, Jubileu de Prata com meu testemunho, onde eu prego todo o livro de Ruth, mais o meu testemunho. Pastor, existe algum lugar na igreja para que eu possa servir e servir com alegria? Você vai levar um DVD chamado Deus Escolheu Você. Vai responder essa pergunta. Pastor, parece que quanto mais eu faço, maior é o vazio da minha vida. Por quê? Porque o vazio que está sendo produzido em você é o tamanho que Deus quer ocupar. Isto é uma lei espiritual muito curiosa. Você vai levar o DVD Vasos Vazios. Vai falar sobre isso, é o poder do vazio. As feridas que Abraão deixou em Sara, para todos aqueles que precisam de um milagre no seu casamento. Esse DVD vai te ajudar a encontrar este milagre. Vencendo a crise financeira, falando de dinheiro sem tornar Deus o nosso escravo financeiro. Para quem gosta do perfil do meu ministério, vai gostar de ouvir essa mensagem. Sabe como eu conduzo a palavra. Gideões em Camboriú, esse ano 2012, gerando filhos espirituais. Uma das mensagens mais lindas que Deus já concedeu ao meu ministério e à minha vida. Eu estou feliz porque, junto com os vídeos do YouTube, ele não alcançou 20 mil nem 30 mil acessos. Ele alcançou só 8 mil. Mas os 8 mil acessos que eu tive aqui, desses 8 mil, eu recebi mais de 3 mil e-mails, em lágrimas, dizendo: o meu ministério e a minha visão de igreja mudou. Porque aquela coisa, né? Tem a mensagem espetáculo, que é curiosa, né? Então dá 20, 30 mil acessos. Mas aquela semente que muda você para sempre, não é muita gente que vê e que aprecia, porque trata com caráter. Mas é uma das mensagens mais lindas do meu ministério. Em 10 anos de Camboriú, está lá à disposição. E por último, meu 8º livro. Os outros 7 eram pequenos laboratórios, mas esse tem uma composição literária profissional. Foi feito um lançamento no Face, na fanpage, no Twitter, foi um sucesso. No lançamento do fanpage que eu fiz, nós vendemos em 3 dias 1.500 livros. Assembleia de Deus aqui de São Leopoldo, pastor Adalberto Dutra, compraram 350 livros desse aqui. Eu vou ministrar 3 noites aqui sobre o assunto princípio de honra, em seminário sistemático, fechado para líderes. Então eu estou trazendo para apresentar aos irmãos princípios da honra. Deus se manifesta pelo caminho da honra. E existem 3 níveis: aqueles que estão acima, aqueles que estão do lado e aqueles que estão abaixo. Eu vou te mostrar o que significa autoridade espiritual perversa. Como que você sobrevive a um Saul? Como que você sobrevive a um faraó? Pastor, meu líder é um Saul, é um faraó, é um Nabucodonosor. Como é que eu vou continuar perto desse homem? Tem um segredo. Como que você sobrevive e dá a volta por cima. O segundo nível é relacionamento pessoal, o poder do perdão, que muita gente desconhece. E o terceiro nível é um copo de água a um pequeno. Eu falo de geração de filhos espirituais. A hora que você lê o capítulo do discipulado individual, vai te dar um desespero tão grande que se tiver uma parede perto de você, você vai bater a cabeça na parede, dizendo: Deus, por que eu fiz tudo diferente? Então é uma das obras mais lindas de Deus assim na minha vida. Hoje ela já está sendo avaliada pela editora Mundo Cristão. E ontem à noite o cantor Nano Azevedo, que é muito amigo da gente, ele comprou 30 exemplares lá na minha cidade. E um dos exemplares, peço oração aos irmãos aí, a Central Gospel mandou perguntar quem era o escritor dos princípios da honra no Brasil. Meu irmão, ore por mim. Se a Central Gospel inventar de lançar esse livro aqui, eu vou ficar tão feliz. Parece que eu estou vendo as minhas cruzadas chegando, tudo aquilo que eu sonhei a vida toda, sabe? Mas vamos lá. Está disponível para os irmãos. Tudo vocês podem comprar com cartão de crédito, parcelar sem juro. Os DVDs custam 10 e o livro custa 30, tá bom, queridos? Deus abençoe. Mateus 21, versículo 12. Sei do horário dos irmãos. O pastor me deu um tempo justo para que todos possam voltar para casa em paz e retornem amanhã felizes. Então vamos obedecer. Mateus capítulo 21, versículo 12 a seguir. Você encontrou? Diga amém.
E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, dizendo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Vamos encerrar no verso 18. E de manhã, voltando para si, teve fome. Quantos podem dizer graças a Deus? Levante o rosto e preste atenção. Quando você lê nos evangelhos, Jesus, ele entrando no espaço da religião da época, vou destacar de novo isto, no espaço da religião da época, você encontra assim: e Jesus entrando na sinagoga deles. Em outras expressões não aparece a ligação deles, mas Jesus faz questão de deixar claro que aquilo ali era ambiente dos homens, da religião, da política da religião da época. Então, sempre que Jesus está entrando na sinagoga deles, tem um problema por causa da sinagoga deles. E entrando Jesus na sinagoga deles, havia um homem com a mão mirrada. E entrando Jesus na sinagoga deles, havia uma mulher de 18 anos encurvada. E entrando Jesus na sinagoga deles, havia um pai desesperado com um menino endemoniado, que ora estava no fogo, ora estava na água. Então Jesus entrava, a sinagoga era deles, e quando Jesus entrava, Jesus deixava claro que ele não divide espaço com Satanás. Escute isso: Jesus não divide espaço com o diabo. Quando ele entrava, era comum você ver Jesus identificando o problema, e entrando na sinagoga deles, era sábado, e havia ali uma mulher encurvada, 18 anos, e viu Jesus que ela estava 18 anos, dominada por espíritos de enfermidade. Então quando ele entra, ele identifica o problema da mulher, e ele já ordena: espíritos de enfermidade saiam. Preste atenção na ordem. Jesus não diz: fique curada. Primeiro Jesus diz: espíritos de enfermidade saiam. Ele expulsa os demônios e depois ele cura. O processo de libertação é assim: as obras de Satanás que operam são quebradas, são expulsas. Algumas pessoas passam por um processo mais lento, mais longo de libertação. Existem legiões trabalhando, múltiplas ações de demônios trabalhando. Mas o certo é que quando você passa por algum problema e você percebe que existe uma ação de Satanás contra a sua vida, você precisa ter em mente exatamente isso: Jesus não divide espaço com Satanás. Ou Satanás fica e Jesus sai, ou Jesus fica e Satanás sai para sempre. Se o diabo estiver operando em algum lugar, ele pode até ter êxito enquanto Jesus não passar por ali. Porque o dia que o Senhor passar por ali, o mesmo espaço com Jesus ele não ocupa. Levante a sua mão direita lá em cima em nome de Jesus.
Eu ordeno agora no nome do Senhor Jesus, que em cada vida, em cada família, em cada homem, mulher, menino e menina aqui esta noite, que estejam sofrendo assolações por investidas de Satanás, quero ordenar aos demônios e ao diabo que lhe deixem em paz, pelo poder do nome de Jesus. Porque aonde Jesus está, não tem lugar para o diabo. Quantos podem glorificar o Senhor? Seja livre de todo mal agora, pelo poder do nome de Jesus. Você não pode aceitar diferente. Você não pode aceitar diferente. Tudo bem, apenas uma observação para entender aonde eu vou agora. Diferente das entradas nas sinagogas deles, aqui no capítulo 21 de Mateus, versículo 12, nós temos agora Jesus entrando no templo de Deus. Diga, Jesus entrando no templo de Deus. Ok, qual foi a revelação que o Espírito Santo me concedeu? Paulo, quando nos fala sobre isso, ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Ok? Eu posso deixar esta mensagem tanto na individualidade, porque individualidade é diferente de individualismo. Todas as vezes que a palavra ganha a extensão ismo, ela ganha conotação pejorativa, negativa, destrutiva, ambiciosa, prepotente. A individualidade é boa, que é o seu particular, o seu direito de ser, de estar, de pensar, de acreditar e de sentir. Agora, quando isto me constrange, ou me humilha, ou me ofende, ou me magoa, aí é um individualismo. É aqui que os casais se perdem. Individualidade é uma coisa, o meu direito de ser um indivíduo único. Agora, o individualismo é quando eu não compartilho, e aí eu não levo em conta de que enquanto eu for individualista, eu posso perder aqueles que estão perto de mim. Fecha parênteses, é mais para a escola. Vamos lá. Quando o Senhor Jesus, ele entra no templo de Deus, o Espírito Santo então me deu uma revelação. O que é que acontece quando Jesus entra dentro de nós? O que é que acontece quando Jesus passa a habitar dentro de nós? Eu posso aplicar a mensagem para a individualidade de cada um, como eu posso também aplicar a mensagem para a coletividade da igreja. O que é uma igreja? Aonde Jesus está. O que é uma igreja? Aonde Jesus está. O que existe nessa igreja missionária? Aonde Jesus está. É o texto que responde. Vamos lá? Versículo 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. O que é que eu tenho aqui no versículo 12? Eu tenho 3 tronos manifestados aqui neste templo, e eles estavam sendo ocupados por vendedores. Segundo, eles estavam sendo ocupados, o segundo, por cambistas. E em terceiro, o terceiro trono estava sendo ocupado por manipuladores de pomba. Então eu tenho vendedores, eu tenho cambistas e eu tenho manipuladores de pomba. Vocês estão prontos para ouvir? Diga amém. Então lá vai. Qual é o sistema político brasileiro que a gente vive? Nós temos o sistema da democracia. Tudo se faz em torno da democracia. Eu posso falar porque é democracia, eu posso pensar porque é democracia, eu posso me candidatar porque é democracia, eu posso me posicionar porque tudo está em torno dessa tal democracia. Ok? O nosso conjunto magno, ou a nossa carta magna de leis, que nos dá sustentabilidade social como nação política e democrática, a Constituição Federal do Brasil, todo o seu conjunto de lei tem uma tônica que a resume, tem um como que é o nome? Um texto áureo que a define. Se você pegar a Constituição Federal do Brasil para poder justificar a democracia e você perguntar o que significa em miúdos a democracia, você vai ouvir isso: é o direito de ir e vir do indivíduo.
Todo indivíduo tem o seu direito de ir e vir, manifestar, expressar, pensar e se posicionar e assim por diante. É no seu comportamento religioso, social, político, como ele desejar. Então, é o direito de ir e vir. Em nome desse direito de ir e vir, é que a bagunça começa. Por quê? Porque em nome do direito de ir e vir, aquilo que seria individualidade torna-se individualismo. Então vem o posicionamento contrário ao bom senso de cada nível ético da sociedade. É por isso que temos essa manifestação contrária à família, no sentido do padrão divino. Macho e fêmea os criou. Porque na cabeça da democracia e do direito de ir e vir, eu posso amar quem quiser, do jeito que eu quiser, e me manifestar de tal forma semelhante a que eu quiser. Por quê? Porque eu tenho o direito de ir e vir. Existem os adendos daquilo que se considera como ao trâmite de entendimento e os parágrafos de justificação para cada coisa, mas nada disso. O negócio é bagunça mesmo. É aí que o negócio está querendo pegar dentro da igreja. Porque da porta de fora da igreja, nós temos uma nação que vive essa democracia, onde basicamente na cabeça das pessoas, eles falam o que querem, pensam o que querem, se manifestam da forma que quer, e ninguém respeita nada. Entra no ouvido, sai no outro, isso se chegar no outro, porque tem uns que entram no ouvido e saem pelo nariz. Não atravessa nem o cérebro para a capacidade de entendimento e bom senso da coisa. Estão tentando pegar a democracia brasileira e jogar para dentro da igreja, considerando que a igreja não é democrática, porque a igreja é um reino. A igreja é um reino. E aqui tem um rei. E em nome dessa democracia de direito de ir e vir, tem gente na igreja querendo abusar do seu direito de ir e vir. Pastor falou, não falou, ele faz se quiser, faz do jeito que quer, faz da hora que quer, faz da hora. E você, não pode falar o que o senhor quiser, pastor. Está definido em mim, eu faço do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Eu não preciso obedecer ninguém, eu não preciso atender ninguém, não tem ninguém sobre mim, eu não reconheço autoridade espiritual, mentoria, eu não preciso de ninguém. Na verdade é o Pai, o Filho, o Espírito Santo e eu. Acabou. Muita gente tem bagunçado a igreja por isso. Estão tentando colocar ordem, valores, estão tentando estabelecer o seu entendimento conforme quer entender, quer praticar do jeito que achar que deve ser, quer levar a vida do jeito que achar que deve levar. E o Senhor Jesus, ele vai entrando no templo de Deus, e ele começa a ver gente sentado na mesa da venda, ele começa a ver gente sentado na mesa do câmbio, ele começa a ver gente sentado na mesa do controle da manipulação das pombas. Aí Jesus vai entrando e vai dizendo: quem está bagunçando isso aqui? O que estão aprontando aqui? A mesa da venda, a mesa do câmbio e a mesa da manipulação do espírito, que está representado nas pombas. Quando o Senhor vai entrando na minha vida, e quando o Senhor vai entrando na sua vida, quando o Senhor Jesus vai entrando na igreja, por que ele questiona a questão do templo? Porque naquela época a linhagem sacerdotal de profeta para a manifestação do Cordeiro passava por Isabel e passava por João Batista, mas havia naquela época um sogro e um genro que manipulavam a igreja do templo naquela época, Anás e Caifás, e eles corrompiam o templo, porque cada sacrifício que fosse trazido tinha que ser trazido em duplo sacrifício, 2 pombas, 2 animais sempre. Então quando as pessoas chegavam para o altar, eles só traziam um animal, só traziam uma pomba, um cabrito, um boi. E aí eles disseram: não tem problema, a gente aceita o sacrifício assim, só que você entrega o animal do sacrifício aqui, corre lá na frente e compra outro para o outro sacrifício que vai ser lhe cobrado mais adiante. O mesmo animal que era recebido na porta de entrada ali da entrega, era corrido lá na frente e era vendido 2 vezes. Então havia uma corrupção, havia um preço que era dado. Não, aqui é o seguinte: você pode até ficar, mas o preço custa tanto, o valor é tanto. Não, você pode até fazer parte da gente aqui, eu até te
facilita um pouco mais. Mas é o seguinte, tem um preço aqui, tem um preço lá. Então havia uma negociata de promoção junto do altar. Havia uma articulação política da religião junto do altar. Havia uma convertenceria em pecado, sem vida mudada, sem vida transformada. Então cada um dava a sua moeda. Não, se você é meu amigo, você pode mais. Se você é meu chegado, você pode mais. Se você é meu parente, você pode mais. Se você está comigo, você pode mais. Tinha 2 pesos, tinha 2 medidas. E sabe o que eles faziam? Eles pegavam as pombas e prendiam em gaiolas. E pomba é símbolo do Espírito Santo. Tem muita gente em igrejas por aí que querem fazer isso. Eles querem fazer o preço deles, quer vender e comprar, quer dar o câmbio, e pega o Espírito Santo e prende numa gaiola dizendo: fica quieto, Espírito Santo, não fala nada. Aqui é gente que manda, aqui é gente que comanda. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ele entra no templo de Deus, ele expulsa com os cambistas, e ele diz: o trono da venda é o trono de meu Pai, que tem justiça. O trono do câmbio é o trono do amor e da misericórdia. E a gaiola do Espírito Santo eu quebro agora, para que o meu espírito tenha liberdade de controlar a minha casa. Espírito Santo, fica quietinho aí, não revela nada não. Não revela nada não, fica quietinho aí. Deixa que eu resolvo, porque aqui o dízimo é gordo, o negócio é fácil. Eu vou permitindo, eu vou deixando, porque é meu amigo, porque é meu conhecido. E o Espírito Santo: eu quero falar, eu quero falar, eu quero revelar, eu quero mostrar, eu quero limpar a casa, eu quero santificar a casa. Jesus arrebenta com a gaiola e diz: Espírito Santo, entra e controla a minha casa. Quantos podem glorificar o Senhor por esta palavra? O Espírito Santo: não, mas eu quero usar aquele, eu quero usar aquele ali. O Espírito Santo, ele é tão feinho. É feinho, não sabe nem escrever, mas eu estou na vida dele, ele está na madrugada comigo. Não, mas aquele tem pinta de profeta. Aquele tem pinta de profeta. Deixa, Espírito Santo. Tem muita gente silenciando o Espírito Santo. Na casa de Deus e no templo de Deus tem 3 tronos estabelecidos: o trono do Pai, que vê com justiça e retidão, e todos são iguais diante dele. Existem os campistas que querem dar valor à santidade, valor à moral, quer dar normalidade aonde a Bíblia não dá normalidade. Esse é o lugar do filho que com retidão e sacrifício ergue a cruz do Calvário, dizendo: quer mudar de vida? Passa pela cruz, converta-te ao Senhor, e ele é digno de perdoar todos os seus pecados. E é o Espírito Santo quem gerencia essa liberdade da Trindade e da divindade agindo entre nós. Tem lugares por aí que o Espírito Santo não fala mais. Em Camboriú, eu não pensei que ia dar a repercussão tão grande. Eu confrontei 100 anos de história assembleiana. Não significa que eu estou me ausentando da Assembleia de Deus. Eu nasci nela aos 6 anos. Sim, mas espera aí. Sou um pregador, um profeta. Deus me levantou assim. Hoje muitos companheiros reclamam da falta de companheirismo, fidelidade, participação efetiva dos membros. Pastor, está tão difícil. A gente chama para uma vigília, não vem. Chama para um evangelismo, não vem. Chama para uma visão, não vem. Eu tive que confrontar. Disse: a culpa é sua e não deles. Por que, pastor Benhu? Porque Jesus nunca mandou batizar frequentadores de culto e simpatizantes de templo. Jesus nunca mandou batizar amigo, chegado, filho, parente. Jesus diz: eu vou dar deixa para vocês, não tem problema. Mateus 28:19: ide e faça discípulos.
Depois que ele virar um discípulo, batiza. Jesus deu a deixa. Não batiza sem ser discípulo, porque vai só dar um banho, joga na água. Fiquei com dó. Ele não entende muita coisa não, mas deu um mergulhinho lá. Daqui a pouco, você não consegue contar, não participa, não é dizimista fiel, não é ofertante fiel, questiona qualquer visão da igreja. E você diz, caramba, o que eu fiz para esse camarada? Fácil, você deu um banho nele sem ele entender o que é ser discípulo. Está explicado. O Senhor Jesus está dizendo, faz um discípulo primeiro. Ou seja, informa, instrui 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 50 vezes, até que ele entenda a palavra, até que ele entenda a oração, até que ele entenda o jejum, até que ele entenda a santidade, até que ele entenda o serviço. Ensina, vai, gera um discípulo. A hora que ele disser assim, eu não aguento mais, eu quero ser como o Senhor, então batiza ele. Ele vai guardar todas as coisas que você ensinou para ele, mas tem que ser discípulo. Tem que ser um discípulo. A gente batiza amigo, gente boa, batiza por dó. Não, está frequentando o culto aí tem umas 3 semanas. Fiquei com dó dele, aí me lembrei de Felipe. Peraí, olha o argumento de Felipe, correndo atrás do etíope. Primeiro, o homem lia há muito tempo o livro do profeta Isaías e não entendia. Ele se aproxima e diz, entende o que você está lendo? Não, então eu te explico. Entendeu? Ele diz assim, entendi. Agora que eu entendi, posso ser batizado? Pode. Só depois que entender. Tem que entender. E discipulado não é só quando essa igreja foi fundada, qual é a sua visão isolada, mas é uma transformação de caráter discipular. Escute o que eu quero dizer para você. Jesus quer o controle do seu templo de volta. Ele quer o controle do seu espaço de volta. Então, se você está disposto a oferecer a sua vida para Ele completamente, diga, Senhor, entra e limpa, tira as minhas esquisitices, tira as minhas filosofias humanas e coloca o teu Espírito Santo liberado, para que toda a glória seja para ti. Quantos podem exaltar ao Senhor por isso? Veja que é um processo. É um processo. Primeiro, acompanhe comigo. Primeiro Jesus entra. E aí você, não, eu só fico aqui, eu só ajudo, porque eu tenho um ponto de vista. Não tem ponto de vista. Espírito Santo, limpa a mente desse rapaz. Os valores são de Deus, o caráter é de Deus, a santidade é de Deus. Não é como você acha, é como a palavra nos ensina. Não, Espírito Santo, fica quieto aí, não me revela a palavra não, que eu quero entender a palavra do jeito que eu quiser. Bom, primeiro Jesus entra e limpa. Agora você vai entender por que algumas coisas você não entende e por que outras coisas você não experimenta. Olha o que a Bíblia diz no versículo 13. No versículo 12 ele entra e limpa. No versículo 13 ele avança no processo de trabalhar com o templo. Ele diz, agora que você está limpo, você vai entender a palavra. E Jesus diz, está escrito. Pronto. Primeira característica de um templo sujo: não entende a palavra. Não entende a palavra. Você prega 10.000 vezes, ele não entende a palavra. Então, como o templo está limpo, o versículo 13, Jesus diz, está escrito. Essa expressão significa, se o templo está limpo e o Espírito Santo é o gerente dele, terá entendimento para a palavra. Então eu vou liberar a palavra agora. Uma vez que você entende a palavra, o que é que a palavra te ensina? Primeiro, Jesus entra e limpa. Segundo, o Espírito Santo gerencia, a palavra entra. Terceiro, se a palavra entra, a minha casa será uma casa de oração.
casa de oração. Irmão, não tem explicação. Crente que tem dificuldade para orar, ele não conhece a Bíblia, ele não conhece a palavra, ele não tem motivação para orar por não conhecer a palavra, porque é pela palavra que você ora. Qualquer linha de discipulado individual, prático, vai exigir do discipulando a capacidade devocional, leitura bíblica e oração. E você aprende a orar pelos salmos. Você pode não saber o que dizer, quando você dobra os joelhos, você vê. Tem camarada que se pede, vamos ouvir fulano orar. Né? É meu pai. É meu Deus. É meu né. É né meu. É né pai, né? É pai amado. É pai né. É pai né. Não tem palavra. Porque quando você tem palavra, Pai, segundo a tua palavra, nós oramos agora e levantamos os nossos olhos ao monte do socorro, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará o romper da manhã. Os ímpios junto do rio, plantados sem a influência de transgressão e de transgredores, eles poderão ter a semente e poderão ver as folhas e poderão ver os frutos, porque segundo a tua palavra os céus estão abertos e o meu arrependimento vai abrir os teus ouvidos para me ouvir. Se você tem a palavra, você ora a palavra, ora a palavra, ora a palavra. Você pode não ter o que falar, mas se você conhece a palavra, a casa se torna de oração e não tem tempo para ladrão. Senhor Jesus está dizendo, agora que a casa está limpa e o Espírito Santo está liberado, então a palavra está escrito, vai agir. E quando a palavra tem lugar, a casa se torna uma casa de oração. Se a casa, é só você ler o contrário, é o contrário. Não tem vida de oração, a palavra não está ali. Se a palavra não está, só tem lugar para ladrão. Ladrão da fé, ladrão da alegria, ladrão da esperança, ladrão da espiritualidade, ladrão da comunhão, ladrão da adoração. Então leia o texto ao contrário. É assim que eu sempre ensino. Você lê um texto, não entendeu? Leia ele ao contrário. Não está orando, está cheio de ladrão. Tem ladrão porque não ora. Não ora, não tem palavra. Não tem palavra, o Espírito Santo não gerencia. Se ele não gerencia, então quer dizer que está sujo. Se está sujo, Jesus não entrou. Gente, uma coisa é você frequentar o templo, outra coisa é Jesus frequentar o templo que é você. Tem muita gente visitante de templo, mas pouco prestador de culto. Tem muita gente que ele é muito útil para as quatro paredes, mas para a igreja espiritual ele quase não ajuda nada. Tem gente que entra em muito templo, mas Jesus, que é o Senhor do templo, nunca entrou na vida dele. Mas eu profetizo esta noite que se faltava alguma coisinha, Jesus vai tomar a conta do templo que é você, e todo o benefício descrito na palavra vai fazer parte da sua vida. Vamos lá, porque eu quero que você entenda aqui na parte do final. Pastor, aonde é que estão os milagres? Aonde é que estão os sinais? Eu não estou falando de um trabalho que se ergue de cunho evangelístico, que trabalha com a intensidade da emoção do instante. Meu irmão, eu não tenho dúvida de afirmar, nós vivemos milagres tão grandiosos e tão excelentes quanto os que são nomeados em rede de televisão, que o cunho é mais financeiro do que evangelístico, que apenas necessidade de realizar vontades de criança. Tem líderes na televisão, irmão,
que tem uma vaidade pessoal de criança e se realiza na imagem de um povo sedento, cansado e aflito. Eu sei que nessa casa tem milagres, só que a gente não tem 12, 13 milhões para dar visibilidade em rede nacional. E aí algumas pessoas perguntam: por que eu não vejo milagre aqui? Olha o que a Bíblia diz no verso de número 14: e foi ter com ele ao templo coxos e cegos, e ele os curou. Jesus entra no templo, ele limpa o templo, ele libera o Espírito Santo no templo, tem entendimento da palavra. Se tem entendimento da palavra, tem oração. Se tem oração, não tem ladrão. E se não tem quem rouba a fé, não tem quem resista ao poder do milagre. Então tem milagre. Os coxos e os cegos começaram. Quando Jesus entrou no templo e pôs tudo em ordem, ele diz assim: abram as portas para os doentes agora. Abram as portas. E foram vindo coxos e foram trazendo cegos, e Jesus começou a curar. Por quê? Porque quando Jesus entra no templo, que ele limpa e libera o Espírito Santo e coloca a palavra, e a casa vira de oração, e os ladrões não roubam, então só tem lugar para milagres, para o sobrenatural de Deus. Pastor, eu não estou vendo milagres. Então alguém está roubando alguma coisa. Se está roubando, não tem palavra. Se não tem palavra, não tem espírito. Se não tem espírito, está sujo. E se está sujo, Jesus não está. E se Jesus não está, não tem milagre. Mas quando Jesus entra, ele limpa. Tem espírito, tem palavra, tem oração, então tem milagre. Levante a mão direita lá em cima. Se Jesus é o Senhor da tua vida, a partir desta noite, comece a testificar de milagres que até hoje eram impossíveis de se esperar. Deus vai fazer pela sua vida. Adore ao Senhor por isso. Mas Ele precisa ser o Senhor do templo. Ele tem que ser o Senhor do templo. Vamos mais um pouquinho. Olha a trajetória. Versículo 12. Jesus entra, limpa e libera o Espírito. Versículo 13. Aí ele pode dizer para você: está escrito. Ou seja, se está limpo e cheio do Espírito, então você pode aprender. Versículo 13 a seguir: se você pode aprender com a palavra, você será constrangido à oração. Porque a Bíblia, não há quem leia a Bíblia que não seja constrangido à oração. Aleluia. Se você está constrangido e inclinado à oração, não haverá ladrões que permaneçam em você. Então, o que mais lhe falta? Milagres. Então comece a recebê-los pelo Jesus que limpou, pelo Espírito que está, pela palavra que veio, pela oração que acontece. Receba milagres. Quando você alcança esse nível de relacionamento sobrenatural com milagres, o que mais que você experimenta nessa entrada de Jesus em você? Versículo 15: vendo então os principais dos sacerdotes, os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo. Acho lindo isso aqui. Hosana ao filho de Davi. Indignaram-se. Versículo 16, que eu explico o 15 e o 16 junto. E disseram-lhe: o senhor está ouvindo isso aí? Ouves o que dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste perfeito louvor. Ah, Jesus é extraordinário. Deixa eu explicar, porque o horário está bem curtinho. Eu quero que você volte em paz para casa. Escute. Quando o templo ficou limpo, o Espírito Santo acionado, palavra, quero mais, tenho fome. Oração, estamos juntos. Testemunhos começam a acontecer. Isso vai provocar uma indignação à parte fria, porque a manifestação de escribas e fariseus, a indignação é o manifesto de uma igreja fria, calada, sem experiência. Você vai incomodar alguém que vai achar que você está orando demais, buscando demais, clamando demais. Mas aí as crianças
crianças é que começam a clamar no templo. E se elas tivessem clamado qualquer outra coisa, estava bom. Mas o negócio é que elas clamaram algo que não era conversa de criança. Quando elas dizem assim, Hosanas, elas estavam dizendo, vejam, declaramos que Ele está entre nós. Reconheçam, é o filho de Davi, o Messias prometido, o Yeshua Hamashia. Isso não era conversa de criança, isso era conversa de escriba, doutor de templo, teólogo da sinagoga, estudante da história, acompanhando profecia, tentando comparar textos antigos, ajustando as transformações. Isso era muito sistemático. Quando Jesus entrou no templo, os escribas e os fariseus, o que está acontecendo aqui? Que movimento é esse? Que visão missionária é essa? Que sentimento é esse? Não é assim que a gente faz diferente, porque a tradição faz diferente. Daqui a pouco levanta um grupo de crianças e começa a dizer, o filho de Davi chegou, o filho de Davi chegou, o filho de Davi chegou, o filho de Davi. O que significa isso? Gritar hosanas ao filho de Davi era dizer, o futuro nos foi antecipado. Nós estamos vendo o amanhã de Deus, do presente da nossa natureza. Eu não entendi, pastor, eu vou lhe explicar. Quando Jesus entra, quando Ele limpa, libera o Espírito, coloca a palavra, então você ora, então não tem ladrão, então você está pronto para milagres. Ele começa a te dar uma visão de futuro, e Ele começa a acelerar. Oh meu Deus, tomara que todo mundo entenda isso. Ele começa a acelerar o projeto dele na sua vida. Ele começa a antecipar. Levante a mão para receber, porque eu recebo uma autoridade muito forte aqui agora. Assim diz o Senhor para esta igreja: aquilo que levaria 5 anos, Ele vai fazer em 1 ano. Aquilo que levaria 1 ano, Ele vai fazer em 6 meses. Aquilo que levaria 6 meses, Ele vai fazer em 30 dias. E aquilo que levaria 30 dias, Ele faz agora. Agora, agora, agora. Tenha uma visão do futuro. Deus vai acelerar o processo. Receba de Deus agora o acelerar dele. Receba a velocidade de Deus no teu ministério. Receba a velocidade de Deus na tua cura. Se Ele está no templo, tira a hipocrisia da religião e adora como uma criança. Aleluia. Começa a ter uma visão de futuro agora. É isso que o Espírito Santo de Deus está dizendo em meu coração. Diga à minha igreja: eu vou acelerar o sobrenatural na vida deles. Eu vou acelerar. Pastor, a bênção é para daqui 15 dias. Não é para agora. Deus está acelerando. Deus está... Fica de pé para receber esta palavra. Fica de pé para receber esta palavra, em nome de Jesus. Ei, tem gente que não entende isso. O que ele está passando na cabeça? É o menino, é o moleque. Sou menino, sou moleque, mas o futuro de Deus me alcançou. Recebe esta palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deus vai acelerar. Sobrenatural de Deus será acelerado. Pode permanecer de pé que estamos encerrando. Não se assuste. Vai aparecer uns escribas e os fariseus. Você acha que você não está muito novo não para isso? Seu ministério é pequenininho demais, hein? Quem é que está com você? Aí eles vão para Jesus e dizem assim: ó, o que está acontecendo aí com esses meninos? Aí Jesus diz assim: está escrito. Escute, quando Jesus entra e você começa com Jesus, Jesus te dá um toque, meu irmão. Ele chega para você e diz assim: está escrito. Na primeira etapa do está escrito, Jesus está dizendo: vai ler para aprender.
Porque se lá na frente você der uma de fariseu e dizer assim: o que está acontecendo aqui, Jesus? Ele vai dizer para você: eu mandei você ler. Eu mandei você ler. Porque escribas e fariseus conheciam as escrituras. E ele disse assim: vocês nunca leram? Eu mandei ler. Porque quando você chega, Jesus entende a sua ignorância a respeito dele. Aí ele chega para você e te dá um toque: agora que eu entrei, está escrito. Vai ler. Vem para a igreja aprender. Vem no estudo. Frequenta o seminário. Obedece a liderança. Porque o dia que você não entender mais nada, eu estou aqui há tanto tempo e nunca vi isso, Jesus vai olhar para você e vai dizer: eu mandei você ler. Eu mandei você ler. Que não é o quanto você envelhece em mim, mas é o quanto você se mantém novo em mim, como uma criança. Eu mandei você ler. Agora o que eu vou falar é muito forte. Eu só lamento que nem todos vão absorver isso aqui que eu vou falar agora, mas a grande maioria vai, porque é para quem ligou de verdade. Eu só lamento hoje de estar muito cansado, senão eu já estava correndo por esse corredor. Mas não tem problema. O cansaço que está em mim será superado pela presença do Espírito Santo em você e no entendimento da sua palavra que Deus está te dando agora. Olhe para cá. Isso é forte. Talvez você está perguntando assim: essa mensagem para alguns é um confronto. Exatamente agora ele está se convertendo de novo. Senhor, eu estou me convertendo de novo. Eu pensei que eu sabia tudo, na verdade eu sei nada. Entra aqui, trabalha. Para outros é uma revelação já consolidada, ele já conhece. Só que existe uma pergunta em você. E a pergunta é essa: Jesus, o Senhor já entrou em mim, o Senhor já me limpou, o seu Espírito está comigo, eu conheço sua palavra, eu não permito que nenhum ladrão tome conta do meu coração e da minha mente. Tenho vivido milagres todos esses anos, e o Senhor me deu uma visão de futuro, e eu vejo que os tempos estão acelerados em mim. Mas aí o versículo 17 diz assim: e deixando-os, saiu da cidade para Betânia. Saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Põe a mão direita no coração, fecha os teus olhos. A pergunta que está em você, o Senhor me revela agora: Jesus, por que depois que o Senhor entrou em mim, me limpou, colocou seu Espírito, liberou sua palavra, eu fiquei livre de todos os ladrões, da alegria, da fé e da esperança, até vivi milagres e tenho comigo uma convicção de que o Senhor me deu algo grande para servir a minha igreja, ao Brasil e ao mundo. Agora, Jesus, por que depois que o Senhor fez tudo isso, eu tenho a sensação que o Senhor se ausentou de mim? E tendo feito tudo isto pelo templo, deixa-os e vai para Betânia. Por que, pastor, que eu tenho essa sensação que Deus se ausentou de mim? Que Jesus me deixou pronto, cheio de expectativas, e se ausentou de mim. Sabe por que Ele se ausenta? Para ver se você continua de onde Ele parou. Para ver se você continua de onde Ele parou. Ele não te deixou crente? Continua crente, rapaz. Ele não te deixou santo? Continua santo. Ele não te deixou limpo? Continua limpo. Ele não te deixou cheio do Espírito? Continua cheio do Espírito. Ele não te deixou servindo a igreja? Continue servindo a igreja. Ele não te deixou adorando pelos milagres? Continue adorador. Pastor, parece que está tão longe o sonho de Deus para mim. Só parece. Ele foi ali em Betânia e já voltará.
pela manhã. E quando Ele voltar, Ele quer te encontrar do jeito que Ele te deixou. Tem gente que Jesus deixou crente, está desviado. Deixou fiel, está infiel. Deixou como amigo, é inimigo. Deixou como servo, está com o rei na barriga. Tem gente que Jesus deixou humilde, Ele está exaltado demais. Jesus está dizendo: fica do jeito que eu te deixei. Vai usando as ferramentas que eu te dei. Vai caminhando em nome da visão que eu coloquei em você. Porque pela manhã Ele volta. Ele só vai passar uma noite em Betânia. Meu Deus. Amadura bagaceira, mandaraba. Betânia era lugar de aconchego. Betânia era lugar de café, almoço e janta, cama e roupa lavada. Betânia era lugar de amigos. Quando ele volta pela manhã, no versículo 18 diz a Bíblia: e pela manhã teve fome. Quando voltou de Betânia, será que não deram café da manhã para Jesus? É porque quando Jesus voltar, meu irmão, Ele virá com sede de justiça, com fome de justiça. Levante a mão direita lá em cima. A palavra de Deus sobre a sua vida está liberada. O Senhor está te dizendo: continua, continua, vai perseverando, vai nessa tua força, vai nesse espírito que Ele te deu, vai nessa humildade, vai servindo, vai ajudando, vai perdoando, vai amando, vai pregando com humildade, vai pregando com amor, vai servindo a igreja, vai nessa tua força, vai orando, vai pelos montes, vai pelos vales, vai pelas vigílias, porque a justiça de Deus vai vir e ela vai te honrar. E todos aqueles que apontaram dedos para a tua vida verão que foi Deus que te levantou um dia. Exalte ao Senhor. Quantos podem aplaudir o nome de Jesus? Ei, Deus! Levante as duas mãos lá em cima e diga assim: Senhor Jesus, a partir desta noite eu continuarei fiel como o Senhor me fez, desde o dia em que eu te aceitei como Senhor da minha vida. Diga: como prova que eu entendi a tua palavra, eu vou abraçar meu irmão agora, e a primeira oração que vai mudar o resto do meu ministério, eu vou fazer agora por alguém. Abrace ele e abençoe a vida de alguém aí agora. Diga: eu te abençoo em nome de Jesus, porque eu estou diferente esta noite. Jesus é o Senhor do templo, o Espírito Santo está em mim, eu tenho a palavra, ninguém rouba a minha fé, ninguém tira a minha alegria. Se você é batizado com o Espírito Santo, use as línguas estranhas para adorar ao Senhor. Se você ainda não tem, seja batizado com o Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Ele é o Senhor do templo, Ele sabe o que faz. Não tenha medo dos cambistas. Jesus vai arrancar essa raça de cambista, e o Espírito Santo vai assoprar teu nome. Aleluia, aleluia. Escute, eu preciso fazer algo aqui agora. Eu preciso fazer algo aqui agora. Aonde estão os nossos visitantes, amigos não crentes, que vieram aqui esta noite e querem ter a experiência de ver Jesus entrando na vida e mudando toda a sua vida?
serão os melhores dias do resto de sua vida. Os visitantes não crentes que estão entre nós, levante as mãos lá em cima. Pelo menos uma. Visitantes não crentes que estão entre nós. Esses que levantaram as mãos. E me permite orar por você. Eu quero que você, vou orar só por você hoje. Eu quero que você saia do seu lugar e venha diante do altar. Nesse gesto, você está dizendo: Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida. Pode entrar, colocar o seu Espírito Santo. Eu quero entender a sua palavra. Eu quero viver milagres. Eu quero orar por você. Saia do seu lugar e venha aqui no altar. Onde está a primeira pessoa que deseja isto? Eu quero orar por você. Visitantes, aqui está a primeira pessoa. Quantos podem aplaudir a Jesus? Temos um segundo amigo aqui, uma segunda pessoa. Adore a Jesus. Onde está a terceira pessoa que quer agora vir ao altar e permitir que Jesus entre na sua vida? Limpe você, coloque o Espírito Santo, a palavra, e te abençoe. Tem mais alguém? Onde está a terceira pessoa para que eu possa orar? O irmão aguarda terminar para você sair. Deixa eu orar. O horário já foi, mas eu quero orar. Tem mais alguém? Mais alguém que eu quero orar? Está vindo? Levante a mão se está vindo alguém, com sinal. Eu estou vendo o movimento. Temos duas pessoas. Tem alguém? Temos uma terceira. Quem mais está vindo que quer entregar sua vida a Cristo agora e ter a sua vida mudada? Jesus vai entrar no templo de Deus agora. Estão aqui estas pessoas. Quem mais deseja vir ao altar? Venha. Tem mais. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Quantos podem aplaudir a Jesus por estas pessoas? Quem mais deseja? Quem mais deseja vir ao altar?